5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Laura dos Santos. Ela é moradora de Taubaté, no Vale do Paraíba. Tá aí, Laura, a música que você pediu. Aí, muito legal. Um abraço aí para a cidade de Taubaté, do Vale do Paraíba. Obrigado pela participação de vocês. Minha querida e linda turma de terceira série de História. Vocês podem fazer que nem a Laura, vocês todos. Vocês podem entrar aqui, ó, no canal do professor Cláudio Neto, fazer a sua inscrição e pedir a sua música, que eu prometo que toco num outro momento. E nós estamos comemorando 6.378 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Hoje nós vamos falar sobre linhagens do Estado absolutista, numa revisão de conteúdo, onde vamos conhecer mais de perto o pensamento de Perry Anderson. E nesse Linhagens do Estado absolutista, do Perry Anderson, podemos dizer que ele traça em uma obra o desenvolvimento dos estados absolutistas no início do período moderno, a partir das suas raízes no feudalismo da Europa, avaliando suas diversas trajetórias ao abarcar uma variada gama de exemplos e cenários. Ele, então, nos coloca uma discussão sobre uma história universal, dando novo fôlego ao estudo das monarquias absolutistas e do modo de produção que gestou o sistema capitalista, onde este historiador de origem marxista, que era britânico, ele era também professor de História e Sociologia na UCLA e editor da New Left Review. É um dos maiores expoentes da historiografia ocidental, sendo autor de outras obras de grande importância capital, como As Origens da Pós-Modernidade e Considerações sobre o Marxismo Ocidental, sendo conhecido no mundo inteiro, inclusive no Oriente. O absolutismo, para o Perry Anderson, ele destaca que as análises marxistas debatem até hoje em dia a passagem do feudalismo para o capitalismo, onde o absolutismo ele nasce no século XVI como uma espécie de resposta política ao contexto de crises que vivia a Europa naquele momento. A doutrina que justificava o regime, porém, só foi sistematizada na primeira metade do século XVIII. Em tese, o absolutismo defende o poder absoluto, ou a soberania absoluta do Estado. O regime revela uma complexa relação entre o rei, a burguesia e a nobreza. No que se refere a seu aspecto econômico, o absolutismo ele funcionou baseado num conjunto de práticas econômicas chamadas de mercantilismo, como vimos na aula anterior. Entre os principais teóricos absolutistas, nós passamos pelo Jean Bodin, o Jacques Bossuet e o Thomas Hobbes. O melhor exemplo que se pode apontar de um soberano que aplicou os princípios do absolutismo foi mesmo o rei Luís XIV, monarca da França, que ficou conhecido como o Rei Sol. Bom, o ministro das Finanças de Luís, o Jean-Baptiste Colbert, ele fomentou a implementação de práticas mercantilistas. Segundo o historiador Perry Anderson, foi a emergência do absolutismo no século XVI. O absolutismo foi um termo cunhado na primeira metade do século XVIII para indicar toda essa doutrina que defende o poder absoluto ou a soberania absoluta do Estado. Nesse sistema de governo, o poder estatal é exercido sem limitações ou restrições. Vários países da Europa viveram essa experiência de governos absolutistas. Cada um, evidentemente, apresenta certas particularidades. É possível, assim, traçar marcas comuns
a todos eles. Podemos dizer, por exemplo, que o absolutismo é um sistema de governo em que o governante se investe de poderes absolutos sem limite nenhum, exercendo de fato e de direito os atributos da soberania. O governante é simultaneamente o supremo legislador, administrador e o juiz, e acaba se confundindo aí com as noções de dominação e tirania. Ao final do medievo, ficou evidente que a existência de um rei forte era imprescindível, pois só ele poderia romper certas práticas feudais, moedas cunhadas diferentemente, impostos cobrados a cada canto. Isso tudo atrapalhava o bom andamento dos negócios. Também não havia muitas rotas seguras e as surpresas nos caminhos poderiam ficar a cargo de um senhor de terra mais sagaz, ou mesmo de saqueadores. Por isso, visando ao seu próprio bem, os burgueses auxiliaram o rei, deram-lhe exércitos profissionais, arranjaram-lhe funcionários, estabeleceram uma estrutura jurídica mais eficiente. Os reis passaram então a colocar em funcionamento direitos que possuíam, mas não exerciam, como a suzerania, por exemplo. Com este rei dotado de um corpo militar e burocrático, senhor de um vasto território e de sua gente, desenhou-se de fato o Estado moderno em sua forma clássica. Justamente por essa aliança ocasional, costumeiramente, é possível identificar abordagens que apresentam o absolutismo como um mecanismo de equilíbrio político entre a nobreza e a burguesia. Então, nesse sentido, o absolutismo desliza para sua designação implícita ou explícita, fundamentalmente como um tipo de Estado burguês. Nessa visão, os elementos do absolutismo são considerados capitalistas. Mas o autor demonstra que o fim da servidão não significou aí o desaparecimento das relações feudais no campo. Enquanto a propriedade agrária aristocrática impedia o mercado livre na terra, a mobilidade social e as relações de produção rurais permaneciam feudais. Durante a Idade Moderna, a classe dominante era a mesma do medievo, a aristocracia feudal. Essa nobreza passou por profundas metamorfoses nos séculos que se seguiram ao fim da Idade Média, mas nunca foi, assim podemos dizer, desalojada do domínio do poder político com o absolutismo. Então, nós vamos observar que em países como a Inglaterra, essa situação vai durar até o século XVII, provocando a chamada Revolução Gloriosa. O absolutismo ele funcionou como um aparelho de dominação feudal, recolocado e reforçado, um dispositivo que esperava sujeitar as massas camponesas à sua posição social tradicional. Ou seja, ele nunca foi um árbitro entre a aristocracia e a burguesia, e menos ainda um instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia. Ele era, podemos dizer, da nova carapaça política de uma nobreza atemorizada. O poder de classes dos senhores feudais estava diretamente em risco com o desaparecimento gradual da servidão. O resultado disso foi o deslocamento da coerção político-legal no sentido ascendente em direção a uma cúpula centralizada e militarizada, o Estado absolutista. Diluída no nível da aldeia, ela tornou-se centralizada no nível nacional. Isso acabou resultando num aparelho reforçado de poder real. E essa função política permanente era a repressão das massas camponesas e plebeias na base da hierarquia social. Mas essa nova máquina política, ela foi também, por sua própria natureza, dotada de uma força de coerção capaz de vergar, ou, como diria o meu grande mestre Ricardo Pereira Passos, ou disciplinar indivíduos em grupos dentro da própria nobreza. O Estado absolutista ele mantinha uma sociedade hierarquizada, onde a nobreza permanecia dona de certas regalias. Por outro lado, o absolutismo nunca foi, para a classe dominante, um suave processo de evolução.
Ele foi marcado por rupturas e conflitos extremamente agudos no interior dessa aristocracia feudal, cujos interesses coletivos, em última análise, o regime deveria servir. Em poucas palavras, como diria o professor Cristiano, a gente pode afirmar então que os estados monárquicos da Renascença foram, em primeiro lugar e acima de tudo, instrumentos modernizados para a manutenção do domínio da nobreza sobre essas massas rurais. Os estados absolutistas não desenhavam a mobilização dos sentimentos patrióticos em seus súditos nos conflitos políticos e militares que a todo momento opunha reciprocamente os vários reinos da Europa Ocidental. O nacionalismo aqui presente era aparente. O Estado era concebido como o patrimônio do monarca. O soberano era o próprio país. O Estado absolutista se mostra personificado no rei. Ele acumula funções, desafia a igreja, retira dela atribuições. Os reis fortalecidos avançam sobre seus territórios, pacificando-os. Eles utilizam a diplomacia, dividem e conquistam os territórios. O paradoxo do absolutismo ocidental era que ele representava fundamentalmente um aparelho para a proteção da propriedade e dos privilégios aristocráticos, embora, ao mesmo tempo, os meios através dos quais essa proteção era promovida pudessem, assim de forma simultânea, assegurar os interesses básicos das classes mercantis e manufatureiras que estavam emergindo. Então, de certa forma, havia um campo de compatibilidade potencial nessa fase entre a natureza e o programa do Estado absolutista e as operações do capital mercantil e manufatureiro. A nobreza, então, podia confiar o poder da monarquia e permitir o enriquecimento da burguesia. As massas estariam ainda à sua mercê. O domínio do Estado absolutista era o da nobreza feudal, na época de transição para o capitalismo. A existência de colônias na América acaba contribuindo para o fortalecimento desse absolutismo em muitos países, porque as riquezas que vinham dessas novas terras eram providenciais na manutenção dos exércitos. Bom, na próxima semana nós vamos fazer as correções que ficaram faltando e depois a gente volta aí com os absolutismos, com os seus ideólogos. Vamos falar de Thomas Hobbes, Jean Bodin, Jacques Bousset e vamos falar também sobre a diplomacia desse tempo, o reinado de Luís XIV. Vamos passar um pouquinho ali sobre a obra conhecida do Hobbes, que é o Leviatã. Vamos fazer também uma volta ali rápida ainda sobre o Jean Bodin, e onde ele nasceu, ali que foi na França, que ele foi um filósofo e magistrado, onde ele estudou. Vamos verificar um pouco mais de tudo isso, para a gente poder fechar lá no finalzinho, falando sobre um assunto muito importante, que foi o colbertismo. E a gente fecha lá no finalzinho com a Revolução Francesa. Tá legal? Que já seria um outro assunto. A gente fecha só ali para finalizar no ano de 1789, aí, durante a Revolução Francesa. Tá legal? Então, não se esquecendo que nós estamos em quarentena, nós não estamos em férias. Um beijo no fundo do seu coração, um forte abraço. Mais uma vez eu peço muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a semana que vem, quando voltaremos com as correções dos exercícios passados. Tá legal? Então até lá.